Olá pessoal, muito bom dia para vocês, espero que tenham passado muito bem de ontem para hoje. Não tem como começar essa nossa live sem dizer que eu estou morrendo de saudade de vocês. E eu queria conversar rapidamente com vocês a respeito de algo que vocês fizeram, muito maldoso. Ontem à noite, bom dia Lucas, bom dia pessoal. Ontem à noite vocês arrumaram um vídeo pra gente, vocês derrubaram nós professores. O Melo colocou pra gente lá no grupo dos professores e eu queria muito, de verdade, do fundo do coração agradecer a vocês por esse apoio. Vocês não têm noção quanto é lindo isso que vocês fizeram pra gente. Vocês não têm noção o orgulho que dá pra gente dar aula pra vocês, sentir esse carinho todo. Desculpa. Saber que o esforço que a gente faz, que a tentativa que a gente faz de se superar para fazer alguma coisa melhor para ajudar vocês é reconhecido. Gente, vocês não têm ideia o quanto emocionou a gente. Todos os professores lá desabando, todos os professores lá emocionadíssimos com a mensagem de vocês ontem. É algo assim fantástico, enche a gente de orgulho. A gente fala que vai incentivar vocês. Primeiro dia de aula lá, conversei um pouquinho com vocês, falei que eu queria ao longo do ano fazer algumas pausas, né, pra gente tá lembrando de coisas importantes. Eu acho que uma ou duas vezes eu acabei falando com vocês, mas é indescritível a sensação que a gente tem de alegria, de orgulho e de satisfação de tê-los como nossos alunos, de poder contar com vocês nesse momento tão difícil. Nós, professores, vivemos, né, do contato com vocês, é nosso estímulo, é nosso incentivo. E eu tenho certeza que todo mundo vai falar alguma coisinha para vocês. Então, de verdade, do fundo do coração, muito obrigado. Vocês não têm ideia o quanto vocês são especiais para a gente, quanto vocês fazem diferença para a gente. Tá? Muito obrigado mesmo. E quando a gente voltar, nós vamos ter que resolver isso, dando um abraço em vocês, devolvendo esse carinho tão maravilhoso que vocês puseram para a gente. Tá? Muito feliz mesmo. Gente, muito obrigado por tudo. Tentar voltar aqui agora, né, estabilizar um pouquinho, tentar voltar para a nossa live aqui, o foco principal. Queridos, ontem eu tinha dito para vocês sobre 2 vídeos que eu tinha disponibilizado lá no app, no site. É verdade, Luísa, o que nós já choramos de ontem para hoje, vocês não têm ideia. Mas é muito bom. Muito obrigado, de verdade. Muito obrigado. E o vídeo, eu descobri que eu tinha mandado vídeo muito grande e eles não tiveram como serem carregados, mas aí eu consegui diminuir. Passei ontem uma briga feia com eles à tarde, consegui dar uma diminuídazinha lá no tamanho, e hoje à tarde provavelmente eles devem ser disponibilizados. Então é uma aulinha sobre carboidratos um pouquinho mais completa, tá? Porque eu fiz um vídeo lá com um tempo um pouquinho maior, e uma videoaula sobre lipídios. Então vão estar disponibilizadas lá para vocês. Hoje eu queria fazer a correção de alguns exercícios. Eu tinha entregue para vocês uma lista física, não sei se vocês estão lembrados.
e mandei essa semana uma outra listinha, né, via site, via app, que alguns até já começaram a tirar algumas dúvidas comigo. Então hoje eu queria fazer alguns com vocês, nós vamos mexer um pouquinho com isso e vamos tirando as dúvidas aí que porventura vocês têm. Eu vou fazer o seguinte, pessoal, eu vou virar de novo o celular, vou colocar os exercícios, vou fazer uns 2 ou 3, aí eu vou deixar desligado os comentários para não atrapalhar a visualização. Assim que eu fizer uns 2 ou 3, eu vou voltar para a live aqui com vocês, reabilitar os comentários, e aí vocês vão anotando as perguntas, as dúvidas que vocês venham a ter, aí eu paro um pouquinho, respondo, aí a gente volta novamente, faz mais 3 exercícios, e aí a gente vai levando para tentar tirar a dúvida de todo mundo. Pode ser? Então, um pouquinho de paciência aí comigo, tá? Vou virar aqui e vou organizar ali os exercícios. Eu vou começar fazendo uns exercícios de sais minerais, e aí depois eu vou pular a segunda parte, aí eu vou pular para carboidratos, tá? E aí também depois, se vocês tiverem um pedido ou pedidos, aí eu ajudo vocês aí, a gente faz. Beleza? Então vamos lá começar. Queridíssimos, então nós vamos começar aqui. Deixa eu chegar um pouquinho para frente aqui para ver se eu estou aparecendo. Acho que sim, mais um pouquinho. Nós vamos começar fazendo uns exercícios aqui, como eu disse, de sais minerais, tá? Então vou voltar aqui. Essa é a listinha que estava disponível no site para vocês. Eu separei aqui só para ficar mais fácil, para a gente poder ampliar um pouquinho e trabalhar. Então vamos analisar aqui. Agora eu acho que eu estou na frente, né? Considere as seguintes afirmativas. Os sais minerais exercem funções importantes em estruturas esqueléticas. Verdadeiro, né? Nós temos aí, por exemplo, o cálcio, o fósforo, que são componentes fundamentais dos ossos. Tome muito cuidado, porque a gente normalmente, quando pensa em ossos, a gente tende a pensar somente no cálcio. E o osso ele tem cálcio e tem fósforo em grande quantidade, tá? E então, quando falar de sais minerais exercendo funções importantes em estruturas esqueléticas, isso é extremamente verdadeiro. Só para frisar, no caso de alguns artrópodes que têm um exoesqueleto de quitina, né, eles podem apresentar a incorporação de carbonato de cálcio. É o caso, por exemplo, das lagostas, é o caso, por exemplo, de alguns outros animais que têm um exoesqueleto extremamente resistente. Esse carbonato de cálcio ele se associa com a quitina, né, e é um esqueleto. Não é um esqueleto ósseo, mas é um esqueleto. No caso, é um esqueleto fora do corpo, por isso o nome é exoesqueleto, tão importantíssimo. Segundo item, os íons de sódio e potássio são fortemente condutores de impulsos nas células nervosas. A gente não pode nunca esquecer que a condução de impulso nervoso lá no neurônio, ela é baseada na bomba de sódio e potássio. Então, sem bomba de sódio e potássio, sem aquela modificação lá das cargas da membrana, né? E consequentemente não teríamos essa mudança de polaridade, então não teríamos o estímulo do neurônio. Então, por isso, sem dúvida alguma, corretíssima esse segundo item. Terceiro item, os íons de cálcio são componentes dos ácidos nucleicos, ácido nucleico. Pessoal, nós ainda vamos chegar nessa parte lá, nessa revisão de bioquímica, mas basicamente um ácido nucleico ele é formado por um fosfato, um ácido fosfórico, uma pentose, que no caso do RNA seria a ribose, lembra dela? Tem 5 carbonos lá. E no caso do DNA seria a desoxirribose, que também é uma pentose, então um monossacarídeo com 5 carbonos. E finalizando uma base nitrogenada. Então, um ácido fosfórico, não tem cálcio, uma pentose, um açúcar, e uma base nitrogenada. Então, não seria o cálcio componente do ATP, do ácido nucleico, seria quem, Joãozinho? Olha lá a dica, ATP, adenosina trifosfato. Então, seria o fósforo. Item 3, incorreto. Quarto item, os aminoácidos são componentes da construção das proteínas. Se você quiser uma proteína, você vai precisar fazer a ligação entre aminoácidos. Isso aí é o assunto da nossa próxima live. Nossa próxima live eu vou dar para vocês
umas dicasinhas sobre proteínas, e a gente vai detalhar isso melhor. Mas é exatamente isso. A unidade básica de um carboidrato seria o quê? Seria monossacarídeo. Qual a unidade básica de uma proteína? Seria aminoácido. Então, sim, verdadeiro. Então, aqui nós temos o último item aqui, os 5, os polissacarídeos, aqueles açúcares complexos, né, formando grandes cadeias de monossacarídeos, são moléculas grandes, joia, geralmente solúveis em água. Isso é verdadeiro? Eles são solúveis em água? Vocês estão lembrados do que eu tinha dito para vocês? Monossolúvel, dissolúvel, o poli não é solúvel em água. Lembra lá que a quitina, que forma o exoesqueleto dos artrópodes, não pode dissolver em água. Lembrem-se também que a celulose, que forma a parede das plantas, não pode dissolver em água. Então, olha lá, os polissacarídeos são moléculas grandes, geralmente solúveis em água, formados por dezenas de moléculas de monossacarídeos. Estaria tudo perfeito se não fosse a questão da solubilidade em água. Então, os itens corretos aqui foram 1, o 2 e o 4. Fica aí, resposta letra 1, 2 e 4. Resposta letra A. Vamos só conferir lá se bate com o gabarito, para a gente verificar se está tudo certinho. Então, número 1, a letra A, bateu o gabarito, tudo certinho, voltando. Item 2, gente, eu vou sempre confirmar aqui o gabarito, porque às vezes pode acontecer algum errinho lá, tá, de digitação, para a gente ter certeza que está tudo certinho. E também é bom vocês darem uma conferidinha na lista de vocês, ver se está tudo certo aí em relação a esses gabaritos. Questãozinha número 2, lembrando, eu vou fazer 3, para um pouquinho, volto para as perguntas de vocês, caso vocês tenham, e aí nós fazemos mais 3. Unicamp. Na década de 70, a imprensa veiculava uma propaganda sobre um fertilizante que dizia: contém nitrogênio, fósforo e potássio, mais o enxofre. Então é o famoso NPK. Só lembrar vocês aqui um pouquinho sobre isso. É muito comum você chegar numa casa agropecuária e o pessoal está vendendo umas bolinhas como fertilizante. Né? Eles pegam lá, colocam aquele monte de bolinha dentro do saquinho, vai levar lá para a balança e aí você vai pagar por aquilo. Esse NPK é um dos fertilizantes mais comuns que a gente usa. O pessoal usa para colocar em gramas, usa para colocar em plantas. Então são pequenas bolinhas. E esse NPK nada mais é do que uma combinação de 3 sais minerais, que é o nitrogênio, é o fósforo e é o potássio. Então são 3 sais minerais que são fundamentais para o desenvolvimento das plantas, tá? Para as realizações de atividades da planta. Por isso, né, vocês vão ouvir bastante falar do NPK aí, principalmente na questão agrária, tá? Então fiquem espertos com isso. E aqui ele está citando mais o enxofre. Olha da onde essa questão, olha o que ela está perguntando, para desmistificar essa ideia. Nossa, falou que a Unicamp é impossível. Então dá uma olhadinha. Na década de 70, a imprensa veiculava uma propaganda sobre um fertilizante que dizia: contém nitrogênio, fósforo e potássio, mais o enxofre. Pode-se afirmar que o fertilizante em questão continha em sua formulação, respectivamente, os elementos químicos. Gente, ele quer saber simplesmente quais são os nomes relativos a cada símbolo aqui de elemento. Então, nitrogênio, fósforo tem que ser o segundo, potássio tem que ser o terceiro, e aí o enxofre, obviamente, seria o símbolo que representa esse elemento químico. Então, sem dúvida alguma, opção letra A, rapidinho lá para a gente confirmar. Questãozinha 2, tá aqui, ó, letra A, bateu. Voltando, vou fazer mais uma aqui, vou fazer na sequência. Não, vou fazer na sequência não, vou fazer uma aqui que é muito comum vocês me pedirem para que ela seja feita com vocês. Pessoal, esse desenho aqui está mostrando um caso de cirurgia de redução de estômago. Hoje a gente tem certeza que vocês conhecem muitas pessoas que fizeram essa cirurgia. Ela tem algumas questões bastante interessantes, principalmente para algumas pessoas que têm problemas com questões de pressão, diabetes e algumas alterações fisiológicas importantes. Essa cirurgia ela ajuda bastante no controle, né, dessas comorbidades aí, desses probleminhas. E ela é feita, tem algumas técnicas, tá, que são usadas para realizar isso, chamada também de cirurgia bariátrica, mas essa aqui é uma das técnicas mais comuns.
retira-se um pedacinho do estômago, eu não sei se vocês estão percebendo, eu estou mostrando aqui um corte. Um pedacinho do estômago, ele é transformado em tubo, então não é exatamente o duodeno, eles conseguem afinar um pedacinho e colocam um grampo. Eles vão grampear para diminuir mais um pouquinho o tamanho do estômago. Isso já tem uma consequência. O estômago muito reduzido, quando a pessoa que fez a bariátrica faz a ingestão de alimento, é muito comum ela encher, obviamente, rapidamente, ela se sentir saciada rapidamente. Isso acaba gerando um probleminha, que muitas pessoas, quando começam a comer, fizeram a bariátrica, começam a comer alimentos que não são muito suculentos, que não têm uma textura com muito molho, eles têm dificuldade na deglutição e acabam tendo que vomitar, regurgitar. E isso é ruim, porque acaba vindo o ácido clorídrico, acaba lesionando, né, o esôfago, causando mal-estar, né, e não é, obviamente, nada interessante. Então é um dos problemas aí importantes que se tem que considerar. Outra questão, às vezes, é a retirada de um pedaço do intestino. Lembrando, pessoal, que se não for o duodeno, que está relacionado mais com a digestão, o restante do intestino delgado, o jejum e o ilho, ele basicamente se relaciona à absorção. Absorção de quê? Basicamente tudo. A gente tem que lembrar que o intestino grosso ele se especializou na absorção de água e sais minerais. Então, carboidratos, vitaminas, lipídios, basicamente são absorvidos aqui. E aí um detalhe bastante interessante, que é bom frisar, é que a pessoa quando faz a retirada de um pedacinho do intestino delgado, é muito comum ela ter que fazer aplicações de vitaminas. Então, a pessoa fez uma bariátrica uma vez por mês, a cada 15 dias no início. Depois esse prazo pode ser estendido, de acordo com a avaliação médica, a pessoa vai ter que fazer a aplicação de vitaminas, tá? Por quê? Porque o local da absorção aqui foi reduzido, então eu vou absorver menos vitamina. E para não gerar uma carência de vitaminas, né, uma avitaminose, eles acabam tendo que fazer essas aplicações. E em relação ao sal mineral, então vamos dar uma olhadinha, que a pergunta vem em cima disso. Ó. Uma pessoa que passou por cirurgia de redução de estômago necessitará do acompanhamento de um profissional da saúde para o resto da vida, já que podem ocorrer algumas alterações na quantidade de nutrientes absorvidos, levando à carência de algumas vitaminas e alguns elementos como o cálcio e o ferro. Então já está te indicando aqui 2 sais minerais que costumam ficar em deficiência, em carência, em quem faz redução de estômago. Então, eles têm que ter um acompanhamento nutricional lá muito bem feito. Assim, a carência desses elementos na alimentação poderá ocasionar, respectivamente, pessoal, cuidado, o cálcio está relacionado com coagulação sanguínea, ele está relacionado com contração muscular, ele está relacionado também com a condução de impulsos nervosos. Por outro lado, o ferro ele é fundamental na formação da hemoglobina, é o pigmento que deixa a hemácia, que é a célula sanguínea vermelhinha, e que conduz gases, que ajuda a carregar oxigênio e CO2. Então, eu preciso estar falando primeiro de uma função do cálcio e depois do ferro para ser equiparente, para poder ser equivalente. Equiparente é bom, hein? Bom, deficiência da coagulação sanguínea tem a ver com cálcio? Tem. E a formação de albumina, provocando um quadro de anemia. Gente, o ferro não tem a ver com a formação de albumina, então não pode ser a letra A. Letra B, dificuldade para contrair a musculatura? Falta de cálcio atrapalha na contração muscular? Com toda certeza. E a formação de pigmentos como a melanina não tem a ver com ferro. Letra C, dificuldades, lembrando que melanina é uma proteína, tá? É proteína que vai dar coloração para a pele, para os olhos, para o cabelo, e ela protege contra a radiação ultravioleta. Ah, Joãozinho, então quanto mais melanina, mais protegido você está contra o sol, radiação solar? Exatamente. Letra C, dificuldade para a transmissão de impulsos nervosos. Isso tem a ver com cálcio? Gente, tem. Cuidado com isso. Sódio, potássio e o cálcio são 3 elementos. O cloro também entra nessa história aí, mas esses elementos eles são fundamentais para a questão de condução de impulsos nervosos. Então, o cálcio, sim. E redução do número de hemácias. Então, olha o que ele está falando. A falta desses dois pode ocasionar esses 2 problemas? Sim. Pode trazer problema na transmissão de impulsos? Sim. E pode reduzir o número de hemácias? Sim. Sem ferro, sem hemoglobina e, consequentemente,
vou desenvolver um quadro de anemia. Letra D, rapidinho aqui, desenvolvimento anormal da glândula tireoide. Isso tem a ver com iodo, não com cálcio. Lembra? Tireoide, né? T3 e T4, triodo e tetraiodotironina. E a letra E, dificuldade de enxergar em ambientes pouco iluminados e sangramento de mucosa. Isso é problema vitamínico. Depois nós vamos fazer uma revisãozinha lá de vitamina, mas isso aqui tem a ver com problemas vitamínicos, principalmente no primeiro caso vitamina A e falta de vitamina C no segundo caso, principalmente essas duas vitaminas. Depois nós vamos bater um papinho sobre isso. Pessoal, então aqui ficou a letra C, vamos lá confirmar, deixa eu só ver aqui exercício 9, gabarito, tá lá a letra C. Deixa eu voltar para mim aqui agora um pouquinho, e aí nós vamos bater um papinho e tirar as dúvidas de vocês. Vou ligar aqui, vou voltar aqui os comentários. Se vocês tiverem perguntas, podem mandar. Vamos aproveitar aí esse tempinho para a gente tirar alguma dúvida que vocês venham a ter. Vou fazer agora, posteriormente, 3 exercícios também de carboidratos, tá? E depois, se vocês tiverem alguma questão aí que vocês queiram que eu faça, aí é só vocês falarem que a gente faz juntos. Como é que tá aí? Tá dando para entender direitinho? Tá tranquilo? Alan, por que não é letra B? Você tá falando a letra B na número 9? Confirma para mim, é nessa 9 aqui, nessa última? Oi, Anjinha. Zinco tem relação, Vitória. Não é assim tão importante, mas ele tem relação. Porque não era 3? Pera aí, gente. Deixa eu voltar na 9 ali e responder. Tá, bomba de sódio e potássio, eu posso, depois se sobrar um tempinho aqui, eu dou uma explicadinha, mas nós vamos ter uma aula específica disso depois. Quando a gente vai falando de transporte através da membrana, eu vou fazer. Alan, é a 9, né? Você perguntou por que não é a letra B. Deixa eu só confirmar aqui. Então, rapidinho aqui, deixa eu responder o Alan e eu volto lá nas outras perguntas. Pessoal, ele tinha me perguntado por que não pode ser a letra B. Então, deixa eu só chegar lá rapidinho. A letra B, eu vou deixar invertido aqui mesmo, mas só para facilitar, a letra B, ó, aqui, ela fala assim, ó, dificuldade para contrair a musculatura e formação de pigmentos como a melanina. O que ele está perguntando para a gente é o que a carência do cálcio e do ferro, respectivamente, ocasiona. Alan. Então, a carência do cálcio tem a ver com dificuldade para contrair a musculatura? Tem a ver. Mas ela tem a ver com a formação, e olha bem, a carência dela determina a formação de pigmentos como a melanina, então não tem nada a ver com isso, tá? A falta de ferro não faz aumentar a produção de melanina e, na verdade, nem altera essa questão aí, tá? Nem mexe com essa questão, beleza? Explica como funcionam os impulsos nervosos, é aquilo que eu tinha dito lá anteriormente, nós vamos ter uma aulinha só disso depois, vou mostrar a alteração de polaridade da membrana, como é que entra, os canais de sódio, potássio, a bomba, como é que funciona, nós vamos ter uma aulinha só disso depois. Então, podem ficar tranquilos. Grande Melo, abração, cara. Tudo tranquilo aí? Na paz? Abraço. Certinho, Alan? Alguém tinha me feito outra pergunta. O sangramento de mucosas, Luísa, não é por conta de vitamina K? A vitamina K, ela também influencia na coagulação. Ela tem relação também. Mas existe um probleminha chamado de escorbuto, que é a falta de vitamina C, que ela dificulta a produção de colágeno, e isso vai atrapalhar processos de cicatrização e a firmeza dos tecidos, Luísa. Então, falta de vitamina C gera escorbuto e é muito comum sangramentos de mucosa, tá? A vitamina K está relacionada com a dificuldade de coagular. Então, você se corta, problema é vitamina K, dificuldade de coagular. Agora, a falta de vitamina C acaba fazendo aparecer sangramentos, tá? Nasais, da boca, da região anal. Então, qualquer mucosa pode começar a sangrar devido à falta de vitamina K. Os polissacarídeos, oi Raíssa, os polissacarídeos são todos insolúveis? Sim. Inclusive o glicogênio amido? Sim. Pedrão, faz a questão 14. Vamos fazer sim, Pedro. Pessoal, posso voltar aqui e fazer mais 3 questõezinhas com vocês, aí a gente volta aqui para responder as perguntas, pode ser?
De nada, Luísa. Tudo tranquilo. Precisando, manda aí que a gente tenta resolver. Vou voltar para os nossos exercícios. Vou fazer com vocês mais 3 aqui. Deixa eu atender o pessoal aqui. Pediu para fazer a 14. Vou começar pela 14 e aí a gente depois faz mais 2 ali. Pode ser? Vou para carboidratos agora. Só vou ver a 14 se ela é de carboidratos. E aí nós vamos dar um pulinho nas outras. Então segura aí. Vou desligar os comentários aqui rapidinho, tá bom? Só para ficar melhor. Lá, desligando os comentários. Agora a gente volta. Acompanha aí, pessoas. Então, a número 14. Sim. O índice de massa corporal é utilizado pela Organização Mundial de Saúde para medir os riscos associados à obesidade em adultos. Pessoal, só lembrando vocês já ouviram falar do IMC, né, que é o índice de massa corporal. Ele pega a massa e divide pela altura ao quadrado. Então, é um índice muito fácil de ser feito, ele é questionável aí por alguns profissionais da saúde, mas ele é um índice interessante aí para ter como parâmetro a questão de massa corporal em relação à sua altura e ter uma ideia se você está dentro aí dos parâmetros de saúde ou não. Então ele é um pouco questionável, como eu disse para vocês, mas é algo que os nutricionistas, que os endocrinologistas e que os médicos em geral usam para poder ter uma ideia de como é que está aí o seu metabolismo. Então aqui está dizendo que quando uma pessoa está normal, ela tem que ter um índice entre 18,5 e 25. Se vocês quiserem depois, inclusive, aproveitar e fazer o de vocês, né, é só pegar a sua massa e dividir pela altura ao quadrado, tá? O quadrado da sua altura. Então olha lá. Aqui ele pegou e está dando para a gente uma tabelinha com 5 mulheres. E eles estão dizendo que todas elas têm 1,60 m. Então são mulheres relativamente baixas e que, perdoe-me, viu? Eu sei que tem um monte de gente brava comigo aí, não estou criticando. E ele está te perguntando para quais dessas aqui a gente teria que ter uma recomendação de uma dieta restritiva de carboidrato. Primeiro vamos entender essa ideia. Por que eu restringiria carboidrato? Gente, a ideia não é segurar um pouquinho a ingestão de carboidrato, então significa que eu não vou ter energia suficiente com a ingestão de carboidrato, meu corpo trabalhando ali em maior velocidade, ele vai tirar essa energia da onde? Da gordura. Isso faz emagrecer um pouquinho. Então, uma leve restrição, uma restrição orientada, tá, de carboidratos, ela vai fazer você queimar gordura e, consequentemente, vai fazer com que você emagreça aí um pouquinho. E aí a ideia aqui é exatamente essa. Você verificar quais dessas mulheres aqui estão fora do considerado normal de índice de massa corporal, do IMC, e indicar, obviamente, para elas a diminuição da ingestão de carboidratos. Então, repetindo, se falta carboidrato no seu corpo, você vai queimar gordura. Então, essa é a lógica. É claro que aqui eu vou ter um pouquinho de dificuldade de fazer conta com vocês, mas você vai pegar aqui, ó, 1,60 m, obviamente você vai fazer isso aí matematicamente, elevado ao quadrado, e você vai fazer 41 dividido pelo quadrado ali da altura. Você vai fazer das 5 pessoas, se eu não me engano, essas duas últimas aqui, elas extrapolam o índice de 25. Então, vamos confirmar ali no gabarito, mas se eu não me engano, a 4 e a 5, elas vão estar acima dos 25, e consequentemente você vai ter que indicar que essas duas precisam diminuir a ingestão de carboidratos para poder queimar gordura e emagrecer. Então vamos conferir, seria a 4 e a 5 aqui, que é a letra E. Vamos conferir, exercício 14, tá lá a letra E, então beleza. Se não tiver entendido alguma coisa, anota aí que já eu volto para a gente conversar sobre isso. Pessoal, eu vou fazer aqui com vocês a número 17, e depois vou escolher mais uma e aí eu volto para a live e depois, se vocês quiserem pedir alguma, a gente faz. Ao estudar a química dos seres vivos, especial atenção é dada aos glicídios, fonte energética imprescindível à vida. A molécula de glicídio possui basicamente um grupamento aldeído ou cetona, tá? Lembra que eu mostrei isso lá em monossacarídeo. Inclusive, deixa eu fazer o adendo aqui, que eu acho legal, ó. Aldose, aldeído, é a glicose e a galactose, e a cetose, que a gente tem aqui uma cetona, é o caso da frutose. Então, só para deixar aqui bem esclarecidinho.
Os glicídios, ou carboidratos, mais simples, que não podem ser quebrados pela digestão em glicídios menores, são denominados monossacarídeos, ou OSES. Assinale a alternativa que possui exclusivamente mono. Gente, lembra que eu falei? Precisa guardar quais são os monossacarídeos. E são só dois grupos, pentoses, ribose e desoxirribose, e as hexoses, glicose, frutose e galactose. Dá uma olhadinha lá. Eu preciso marcar onde só tem mono. Glicose é mono? Sim. Sacarose é mono? Não. É um disacarídeo. A sacarose é glicose e frutose, dois monos que estão unidos. Lactose também é um disacarídeo. Glicose mais galactose. Letra A, não. Letra B, frutose é mono? Sim. Amido e celulose, polissacarídeo. Letra C, glicose é mono, frutose é mono e glicogênio é um polissacarídeo. Então, não. Letra D, galactose, mono, glicose também e a frutose também. Então, número 17, letra D, bem facinho, bem tranquilo, rapidão lá, ó. 17, letra D, só para a gente deixar aqui bem arrumadinho. E aí eu queria fazer com vocês esse exercício aqui, o último. O FG. Em humanos, a doença que pode se desenvolver pela presença da variante do gene SLC16A11 tem como um dos sinais clínicos a produção de corpos cetônicos. Então, formação de corpos cetônicos. Inclusive, para quem não sabe, o pessoal que tem diabetes, eles podem gerar um hálito de maçã verde. Isso tem relação com a formação de corpos cetônicos, tá? Então, a pessoa, às vezes, com diabetes, que está descontrolada, você chega próximo a ela, ela vai conversar com você, você vai sentir um cheiro no hálito dela de maçã verde. Ah, então é agradável. Bom, não sei se é agradável, mas que tem essa alteração, vai apresentar. Então, olha lá, isso ocorre porque a glicose, mesmo presente no sangue, não é plenamente utilizada pelo organismo, que interpreta essa situação metabólica como estado de jejum. Joãozinho, mas a glicose é uma aldose. Gente, lembra que a diferença entre aldose e cetose é só a posição, tá? E durante o metabolismo ali, eu posso ter uma modificação e da própria glicose eu ter a geração de uma estrutura com cetona e não com aldeído. E aí, continuando, assim é ativada uma via metabólica capaz de ofertar mais açúcar no sangue por meio da... Presta atenção nisso. Qual é o problema do diabetes? Não é fazer açúcar entrar na célula, não é pegar o açúcar e colocá-lo dentro da célula. Se eu não tenho insulina para fazer isso, eu não coloco glicose dentro da célula fica sem energia e aí começam os problemas. E aí ele está dizendo que o nosso corpo, quando ele percebe que a célula não está recebendo glicose, ele tem a impressão que está faltando ingestão de glicose, que está faltando glicose no corpo. E ele começa a promover uma alteração. Se você ficar em jejum, vai acontecer isso com você. A gente chama isso de, presta atenção no nome, gliconeogênese. Glicogênese é a mesma coisa? Olha esse nomezinho aqui. Glicogênese. Gênese, formação, glicoglicose. Formação de glicose, quem faz é planta, através da fotossíntese. Nós não fazemos fotossíntese, então a gente não forma glicose, nós não criamos glicose. Então a gente não faz glicogênese. Agora, a gente faz gliconeogênese, formação de uma nova glicose. O que significa isso? Você pega, por exemplo, derivados de gordura, né, ou a gente fala gordura, mas na verdade são derivados, e consegue formar glicose a partir disso. Então, dentro do seu corpo, a gordura ou um derivado dela vai ser transformado em glicose. Isso é chamado de gliconeogênese. Então, eu estou formando uma glicose a partir de algo que não tem relação direta com o carboidrato. Tá? Isso é chamado de gliconeogênese e toda vez que você estiver em jejum, isso é comum acontecer. Pelo amor de Deus, um alerta final em relação a isso. Muito cuidado, tem muita gente fazendo dieta extremamente restritiva de carboidratos. Ah, Joãozinho, ó, eu cortei tudo, não estou comendo nada de carboidrato. Cuidado que alguns processos metabólicos, eles exigem o uso exclusivo de carboidrato. Você corre de desmaiar, entrar em coma e ter problema gravíssimo. Então, cuidado com isso. Pessoal, vou voltar para mim aqui, já estou estourando meu tempo, para responder algumas perguntinhas de vocês, certo? Então, segura aí, voltando. Ativando os comentários. Beleza. Queridos, em que ajudo? Dúvidas em quê? Pode mandar.
Às vezes demora um pouquinho, né? Eu sempre falo isso, é porque me dá agonia ficar parado esperando. Sou muito agitado. Depois, no fim, vocês me dão um feedback aí, como que tá a live aí. Se vocês estão escutando bem, se estão enxergando bem, tá? A televisão. Oi, oi, Bruninha. Gliconeogênese, posso sim. Então, seguinte. Glicogênese, formação de glicose. Só planta faz, né? Fotossíntese. Ou, no caso, algumas bactérias também podem fazer através da quimiossíntese. Mas, enfim, nós não realizamos processo autotrófico. Então, a gente não faz glicogênese. Gliconeogênese, aí sim nós fazemos. É quando faltar glicose no corpo, o corpo começa a pegar gordura e transformar em glicose. Por quê? Porque alguns processos só conseguem extrair energia da glicose. Não consegue extrair energia diretamente da gordura, por exemplo. Então, a gente faz essa transformação em glicose para disponibilizar e facilitar a entrada dessa estrutura na célula. Tá? Então, basicamente, a gliconeogênese ela vai acontecer em situação de jejum, transformando derivados, na verdade, de lipídios em glicose, certo? Aí a glicose tem facilidade em entrar na célula, claro, uma pessoa que não tem diabetes, e aí tenderia a regular. Então, vou te dar um exemplo um pouquinho melhor. Imagina que hoje a gente acordou, nós não tomamos café, infelizmente é só na vontade, a gente foi para a escola, passamos a manhã inteira sem comer absolutamente nada, e o seu corpo entende isso como um jejum. Então ele pode ir lá no fígado e falar, libera glicogênio. Então, quebra o glicogênio e libera a glicose. Aí você pode liberar. E se eu não tiver glicogênio ali em grande quantidade para fazer isso? Aí eu posso habilitar uma outra via, que é a transformação de derivados de lipídio em glicose. Isso se chama gliconeogênese. Dá um joinha aí, Bruninha, para eu ver se você entendeu. Oi, Lucas. Por que em alguns casos diabéticos sentem formigamento? Pois é, Lucas. Pensa aqui comigo. Se você está tendo problema com a questão energética na célula, porque a glicose não está entrando para fornecer energia, você começa a ter problemas aí nas células. Inclusive, você pode ter também uma descompensação aí na concentração do sangue. E isso pode gerar algumas alterações, inclusive morte celular, e existem possibilidades de se gerar sintomas como formigamento e, infelizmente, morte celular, amputação de membros. Então é muito grave. De nada, Bruninha. Vitória, o cérebro não consegue usar essa glicose formada da gliconeogênese ou só consegue do carboidrato? Pode usar, inclusive, ele é um dos que mais precisam da glicose. Então sim, ele pode fazer a utilização disso. Inclusive é um dos grandes motivos da gliconeogênese acontecer, Vitória, para disponibilizar essa glicose para o cérebro utilizar. Faz muito sentido. É isso aí. Queridos, depois a gente pode tirar mais um tempinho para fazer alguns exercícios, se vocês tiverem mais dúvidas. Eu peguei alguns que eu considerei mais interessantes e a sugestão também de vocês. Oi, Aldivan, tudo bem? Estamos aqui na luta aqui, tentando chegar no seu nível, do Ruber Paulo aí, fazendo essas lives, da Marcela, do Melo, Claudinho, só tem gente fera aí. E aí a gente tira mais dúvida de vocês. Meus queridos, confirma para mim só antes de eu encerrar. Vocês estão me escutando bem? Vocês estão visualizando o que eu estou mostrando ali na tela? Faz um joinha aí para eu saber que está tudo certo. Ou se eu tenho que tentar dar uma organizada aqui melhor. Bom dia. Beleza. Por nada, Vitória. Galerinha, tentem dar uma olhadinha hoje lá para 6 horas, 7 horas no site, lá no aplicativo, para ver se os 2 vídeos que eu tinha dito para vocês vão estar disponíveis. Certinho? Próxima live, eu quero ver se a gente faz uma aulinha sobre proteínas, né? A gente fazer uma introduçãozinha aí e, se sobrar um tempinho, a gente faz alguns exercícios. Beijão para vocês, fiquem com Deus. Do fundo do coração, muito obrigado por aquele vídeo. Vocês não têm ideia o quanto aquilo emocionou a gente e o quanto aquilo faz a gente feliz. Muito obrigado, beijão e até mais. Brigadão.